Queridos, quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 33 até o 37. Nós estamos em meio a essa série de mensagens que você tem acompanhado sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que Jesus pregou aos seus discípulos e às multidões que estavam ao redor. Nós já falamos sobre algumas coisas que Jesus aborda nesse sermão. E nós continuamos nessa jornada, continuamos lendo o texto continuamente, expositivamente, para extrair do texto verdades da palavra de Deus, verdades que Jesus ensinou aos seus discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, também queremos aprender sobre as palavras de Jesus. Amém? Eu quero ler então no versículo 33, capítulo 5, versículo 33 até o 37, um pequeno trecho da palavra que diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, diante de um ensinamento tão direto da parte do Senhor Jesus, nós queremos aprender nessa noite sobre o teu caráter, quem o Senhor é e como nós devemos viver a nossa vida à luz da tua palavra, Senhor. Esse tempo de refletir sobre o Sermão do Monte tem sido abençoador para nós, mas ao mesmo tempo desafiador, confrontador. Mas nós não queremos desistir, nós queremos continuar, Senhor, seguindo o Senhor, mesmo quando somos confrontados. É verdade que por vezes somos consolados, confortados, mas também somos confrontados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para mais uma vez nos confrontar diante daquilo que o Senhor revelou na palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa coisa do juramento, né? O texto aqui fala especialmente sobre essa coisa de jurar ou de fazer um falso juramento, dar um falso testemunho. E os mais antigos, né, usavam aquela expressão assim: eu juro pela minha mãe mortinha, né? Quem nunca usou essa? Eu juro pela minha mãe mortinha. Coitada da mãe, né? Foi envolvida na história sem nem saber de nada, e a gente às vezes usava essa expressão, usa essa expressão como uma forma de prometer ou de tentar validar aquilo que nós estamos dizendo como uma verdade, né? Como uma verdade inclusive absoluta. Mas a grande verdade é que às vezes nós usamos essas expressões para validar uma coisa que é mentira, né? E a gente está tentando validar uma coisa que por si só não se comprova, por si só não se sustenta. Mas além de jurar pela sua mãe mortinha, que um dia talvez você já fez, quantos de nós aqui não fizemos já juramentos com Deus, ou para Deus, envolvendo o nome de Deus? Isso era uma coisa que a tradição judaica, especialmente da lei de Moisés, condenava, né? Que você usasse o nome de Deus em vão, que você jurasse em nome de Deus e não cumprisse aquele juramento. E muitas vezes nós ainda continuamos fazendo os nossos votos, né? As nossas promessas. Irmãos, aqui uma primeira coisa que a gente precisa entender: voto, promessa não é coisa de cristão, não é coisa de quem crê na palavra de Deus, não é coisa que a gente faz, porque a gente não funciona, e sabemos que Deus não funciona nessa lógica da religião, mas muitas vezes somos tentados a fazer isso. Quantos de nós aqui já não fizemos esse juramento? Senhor, né, se o Senhor me livrar dessa situação de saúde, se o Senhor me tirar desse leito de hospital, eu vou passar a ler a Bíblia todo dia, Senhor, eu vou à igreja todos os dias, eu vou passar a ser um crente melhor, Senhor, eu vou passar a fazer coisas diferentes, por favor, Deus. Então a nossa oração não é uma oração de confiança na soberania de Deus, mas uma oração de barganha com Deus, uma oração que tenta negociar com Deus, fazendo juramentos que você sabe, eu sei que nós somos incapazes de mantê-los, de cumpri-los. Ou você também já fez aquela promessa assim: Senhor, se o Senhor prosperar os meus negócios, se os meus negócios derem certo, se o meu trabalho, se eu for promovido lá na empresa, eu vou passar a contribuir generosamente com missões. Aí eu vou dar uma oferta assim
gorda, recheada lá na igreja. Mas se o Senhor abençoar os meus negócios, se o Senhor prosperar os meus negócios. Nós talvez já fizemos isso, né? Esse tipo de negociação com Deus diante de circunstâncias ruins ou diante de possibilidades que nós achamos que Deus funciona nessa lógica. Então a Bíblia condena esse tipo de coisa. Não faça esse tipo de juramento, não prometa para Deus que você vai fazer alguma coisa, porque você já sabe que você tem que fazer essa coisa, e não é porque Deus vai te abençoar ou não te abençoar que você vai passar a fazer ou não. Então ler a Bíblia, ir à igreja, contribuir financeiramente, ser um ofertante na questão missionária, faz parte das nossas responsabilidades como cristãos, e nós não temos direito nenhum de chegar para Deus e falar assim: Deus, se o Senhor fizer isso, aí eu vou passar então a contribuir mais, a ir à igreja mais, a me envolver mais com as atividades da igreja, a orar mais, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor. Isso eu tenho para mim assim que isso afeta o coração de Deus de uma forma que gera uma indignação no coração dele. Porque quantos de nós aqui, né, no ambiente político, por exemplo, não ficamos bravos, irados, indignados com políticos que fazem promessas que não são capazes de cumprir? A gente está próximo aí de um novo período eleitoral, e a gente fica naquele momento, assim, os políticos vão lá, eles prometem coisas, prometem mudar as realidades, prometem criar políticas públicas que vai alcançar determinado público da nossa sociedade, mas a gente sabe que na prática aquilo só se trata de uma forma de ganhar o seu voto, de ganhar a sua confiança, e de enganar você, de enganar a mim, porque na prática muitas coisas, inclusive, eles são incapazes de cumprir, porque não depende apenas deles, mas de outras circunstâncias. Então nós não ficamos bravos assim quando a gente dá um voto de confiança em determinado candidato político, em qualquer esfera do nosso país, e eles não cumprem. A gente fica bravo, mas falou que ia fazer isso, e o que está acontecendo? Não está acontecendo nada do que ele prometeu. Eu tenho que Deus talvez fica um pouco irado com a gente quando a gente faz algum tipo de promessa que Ele sabe que a gente não é capaz de cumprir. Até porque Jesus está falando isso. Para de fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, para de fazer juramentos que vocês não podem cumprir. Então, seja qual for o juramento, a forma de juramento, Jesus nos ensina algo aqui sobre o que a lei dizia sobre essa questão, mas também sobre como os religiosos estavam manipulando as palavras para não ferir a lei e ao mesmo tempo não se comprometerem com aquilo que eles disseram. Por quê, irmãos? Porque perceba que o texto diz que Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, que a gente não pode fazer juramentos falsos, e ele usa algumas expressões. Ele diz assim: vocês não podem jurar nem pelo céu, porque é o lugar do trono de Deus. Vocês não podem jurar pela terra, porque é o estrado dos pés do Senhor. E vocês também não podem jurar por Jerusalém, porque é a cidade do rei. E vocês também não podem jurar pela cabeça de vocês, porque vocês não podem acrescentar um fio de cabelo, fazer com que ele fique preto ou branco, porque vocês não têm controle sobre a vida de vocês. Por que Jesus está usando essas expressões? Porque os fariseus conheciam bem a lei. Eles sabiam que jurar em nome de Deus, sem a intenção de cumprir aquele juramento, sem a intenção de ser fiel e de ser honesto com aquilo que eles estavam cumprindo, eles estavam cometendo um pecado gravíssimo diante da lei de Deus. Jurar em nome de Deus e não cumprir essa promessa. Só de jurar em nome de Deus isso já era um problema, e não cumprir essa promessa era um problema ainda pior. E aí os fariseus começaram a encontrar formas de jurar, que eu acho que é daí que vem essa coisa de jurar pela mãe mortinha, né? Que é sem usar o nome de Deus. Não, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro pela cidade santa, Jerusalém. A minha palavra é verdade, porque eu estou jurando pela cidade santa, território sagrado do Senhor. Ou eu juro pela minha própria cabeça, que eu vou cumprir isso que eu estou falando, seja um voto diante de Deus, seja um voto diante do próximo. E aí Jesus está falando: vocês estão usando outras formas de jurar, vocês estão usando outras ferramentas retóricas para concretizar o seu juramento, mas vocês também não têm a intenção de cumprir, e vocês acham que estão enganando a Deus, deixando o nome de Deus de lado e jurando pelas coisas sagradas, mas parem com isso, porque o céu que vocês juram é o lugar do trono de Deus, a terra que vocês juram é o estrado dos pés de Deus, a cidade que vocês juram em nome dela pertence a Deus, e a cabeça de vocês pertence a Deus, os cabelos de vocês pertencem a Deus, então não jurem em nome dessas coisas.
Um teólogo, o Fritz, diz assim: vocês se enganam se pensam que com essas artimanhas podem escapar da maldição divina. Com todas essas fórmulas ajeitadas que citam o céu e a terra, não se pode enganar a Deus, nem esquivar-se dele. Pois o céu é o trono de Deus e a terra é estrado dos seus pés, e Jerusalém é a cidade do grande rei. Então a gente não consegue enganar a Deus jurando por outras coisas, jurando por nós mesmos. Então o primeiro princípio que a gente aprende aqui é que jurar, seja usando o nome de Deus ou usando qualquer outra coisa, não pode. Não jure porque você não tem controle sobre o seu amanhã, você não tem controle nem sobre as suas decisões. Pode ser que você prometa algo para Deus, você prometa algo para o seu próximo, que você não vai conseguir cumprir. Então não jure. Bom, mas eu queria provocar um pouco e aplicar um pouco sobre o que nos leva a fazer falsos juramentos para Deus e faltar com a verdade com o nosso próximo. O que nos leva ainda a insistir em viver nessa lógica da religiosidade, quando nós estamos sofrendo algo, a gente usar dessa estratégia: Senhor, eu juro para o Senhor que se isso mudar, se essa circunstância mudar, eu vou passar a fazer X coisas. O que nos leva a fazer esse tipo de promessa para Deus, voto para Deus? Eu elenquei pelo menos algumas coisas aqui, pelo menos 5 coisas. Primeiro, porque nós não conhecemos a Deus corretamente. Nós juramos e usamos dessa estratégia de jurar a Deus porque nós temos uma falsa visão a respeito de quem Deus é. Nós ainda achamos que Deus é esse tipo de ser que foi criado não, né? Que existe para atender as nossas necessidades, para atender tudo aquilo que nós queremos e precisamos. Nós ainda achamos, colocamos Deus nessa posição. Isso é fruto de uma falta de conhecimento e de relacionamento com Deus. Uma das coisas que o Felipe e o Daniel destacaram aqui, e vocês talvez ouvirão muito eles falarem durante as conversas que vocês terão com eles aí ao longo dos próximos dias, é que a Jocum, a ITED e muitas outras escolas, ela tem como visão, e é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da instituição Jocum, é conhecer a Deus, é um princípio da Jocum. Você precisa entender que a Jocum existe para ajudar você a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, certo? Então, conhecer a Deus nos leva a nos relacionarmos com Ele corretamente. Agora, a nossa falta de conhecimento sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre como Deus funciona, sobre como é o seu ser, como Ele pensa, como Ele ama, como Ele cuida, nos leva a ficar fazendo votos diante de Deus, a ficar fazendo falsos juramentos. Então, se você tem uma espiritualidade onde as suas orações muitas vezes são cheias de votos, promessas para Deus, talvez seja porque você e eu ainda não conheçamos a Deus como Ele realmente é. Por isso, o relacionamento com Deus, a oração, a leitura da palavra é um mecanismo para que você conheça a Deus, você conheça o seu caráter. Deus se revelou nas Escrituras. Não é só para a gente ter um livro legal, bonito, para a gente ler todo domingo. Deus se revelou nas Escrituras para que você conheça, gaste tempo com Ele. Eu ia citar não é para você ter café com Deus Pai só não, é café, é almoço, é janta com Deus Pai, é o tempo todo se relacionando com Deus. É o tempo todo buscando conhecer a Deus e o seu caráter, para que você sirva a Deus, para que você ore a Deus, para que você se relacione com Deus da forma correta. Você sabe que relacionamento implica conhecer o outro, né? Você que é casado, você que convive com alguém muito tempo, sabe que quando a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo a forma de funcionamento do outro. E aí você já sabe que tipo de palavra você não pode usar, que tipo de atitude você não pode ter. E você sabe que quando você faz aquilo, desagrada a pessoa. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida com Deus sem conhecê-lo. E por isso estamos ainda nos relacionando com Deus na lógica da eu prometo, Senhor, eu juro, Senhor, eu farei isso, Senhor, se o Senhor fizer aquilo. Deus não está interessado nos seus votos, nos meus juramentos. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado em você, em conhecer a você e que você conheça Ele. Uma segunda coisa que nos leva a ficar fazendo votos, juramentos, é que nós ainda vivemos, né, uma coisa está conectada com a outra, mas nós ainda vivemos na lógica da religião e não da graça de Deus.
Irmãos, nós falamos sobre graça, nós cantamos sobre graça, dominicalmente nós falamos aqui sobre graça, discutimos nos nossos pequenos grupos sobre a graça de Deus, mas a grande verdade é que muitas vezes nós ainda vivemos na lógica da religião e não da graça. Porque a lógica da religião diz que você tem que fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa subir algumas escadas, você precisa fazer uma peregrinação espiritual, você precisa orar determinadas vezes no seu dia. E a gente parou de olhar para a oração, para a leitura bíblica, para o relacionamento com Deus, como uma consequência do amor de Deus e do meu amor para com Deus. E nós ainda estamos usando essas coisas, a oração, a palavra, ir à igreja, vir à igreja, como um mecanismo de alcançar o favor de Deus. E é por isso que nós fazemos votos. Porque ainda nós temos Deus como essa entidade que está lá no céu, esperando o seu voto, esperando o seu juramento. Ah não, agora fulano me pediu isso, então eu vou fazer isso na vida dele, porque agora ele vai passar a ser um bom crente. Estava esperando esse momento. Fico imaginando Deus olhando para você e para mim, ainda vivendo nessa lógica. A gente ainda não entendeu que Jesus, que Deus, enviando o seu Filho Jesus na cruz, já fez tudo o que nós precisávamos para ter a vida eterna e para viver um relacionamento íntimo, pessoal, intenso com Ele. Por isso, orar, jejuar, ir à igreja, servir, não tem a ver com alcançar o favor de Deus. Isso é tudo uma resposta do amor que Deus dispensou sobre você. Então, para de viver na lógica da religião, para de prometer coisa para Deus, para de fazer votos para com Deus, achando que isso vai alcançar o favor de Deus. O favor de Deus já foi alcançado na cruz, por Jesus Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós vivemos o favor de Deus. Então, se as coisas estão dando errado na sua vida, não é porque Deus está pesando a mão sobre você, não é porque Deus não está te abençoando, talvez é porque você está tomando decisões erradas, só isso. Talvez tenha a ver com os lugares que você frequenta, com as pessoas que você convive, com as decisões que você toma, com a sua falta de saúde emocional, inteligência emocional. Não tem nada a ver com Deus isso. E Deus está ali esperando você viver agora na lógica da graça e não da religião. Descansar no amor dele e viver uma vida nova, em novidade de vida, como a Bíblia diz, na graça de Deus e não na religião. Uma terceira coisa que nos atrapalha de viver a relação com Deus sem essa coisa dos juramentos é quando nós não estamos satisfeitos em quem Deus é. A insatisfação é um problema do nosso tempo, você concorda? A gente está constantemente insatisfeito. As redes sociais nos provam isso, porque parece que horas e horas mexendo nas redes sociais a gente nunca encontra um vídeo que nos satisfaz completamente, né? Sempre tem um mais engraçado, sempre tem um mais legal, sempre tem alguma coisa que eu estou por fora e eu preciso ver. Mas isso também se revela nas nossas relações de trabalho, familiares. A gente nunca está satisfeito com um cargo, com uma função, com um salário. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer buscar mais. E essa insatisfação está nos levando a ter um medo do tédio, ter um medo da rotina, do normal, do cotidiano. E se satisfazer em Deus é aprender a viver com o normal, com o cotidiano. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. É isso que nós precisamos, é pão. Não é pão com Nutella, né? Não é pão com doce de leite, é pão. É o básico. Deus ama se relacionar conosco a partir daquilo que nós precisamos e nos sustentar a partir daquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós estamos atrás de mais uma experiência, de uma coisa diferente. E a gente não está satisfeito em quem Deus é, no seu caráter, na sua essência, na sua simplicidade. E aí isso nos leva a fazer votos, isso nos leva a fazer promessas, isso nos leva a tentar buscar uma experiência mais profunda, mais impactante. Quarta coisa que nos leva a fazer votos a Deus ou faltar com a verdade com o nosso próximo é quando nós queremos agradar demais as pessoas. Isso agora tem a ver com a nossa relação com o próximo. Nós fazemos juramentos para o próximo, nós prometemos coisas porque nós não queremos desagradar o próximo e a gente quer estar bem com todo mundo, certo? E aí a gente promete coisa que a gente não pode cumprir. A gente fala que vai orar, mas não ora. A gente fala que vai fazer uma visita, mas não faz. A gente fala que vai estar junto, mas não está junto. A gente promete ir a determinado lugar só para fazer aquela coisa de, não posso falar não, né? Não posso negar um convite. E a gente fica fazendo juramentos,
falsos juramentos para as pessoas, não só para Deus, mas também para as pessoas, porque nós estamos constantemente querendo agradar as pessoas. Quantos nãos você queria dizer, mas não disse, porque você queria agradar alguém? É sobre isso que o texto está falando, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se você não quer, diga não. Se você quer, diga sim. E que você diga sim apenas se você quiser mesmo. Mas perceba como a nossa vontade de agradar o outro, muitas vezes se sobressai a verdade das nossas palavras. A última coisa, não da nossa reflexão, mas dos que nos leva a ficar fazendo juramentos, eu ainda não estou acabando, só mais um pouquinho, é quando nós valorizamos mais a nossa reputação do que a presença de Deus. É quando nós valorizamos muito a nossa imagem pessoal. Está em alta, né? A gente precisa ter uma imagem pessoal legal, precisa se vestir bem, a gente precisa ter postura, a gente precisa falar bem. Tudo isso tem o seu valor. Mas quando nós amamos mais a nossa reputação, quando nós amamos mais a nossa imagem pessoal do que a glória de Deus, isso nos leva a fazer juramentos falsos para as pessoas, a assumir compromissos que a gente não pode cumprir, a entrar em acordos que a gente não pode garantir, a fazer negócios de forma equivocada, porque a gente quer manter a nossa reputação. Vou usar o exemplo das finanças aqui para você entender. Quantas pessoas, quantas famílias talvez, entram num processo de falência. Né? A pessoa era bem sucedida, tinha muito dinheiro, faliu a empresa, não tem mais. Só que ela precisa manter um estilo de vida que ela tinha, frequentar os mesmos restaurantes, comer as mesmas comidas, utilizar as mesmas roupas, manter o filho estudando na escola mais cara. E aí ele vai fazendo acordos que ele não pode cumprir. Isso é falso juramento. Isso é fechar contratos que você não é capaz de honrar. E a gente não tem essa humildade, às vezes, para dizer, eu preciso dar passos para trás, eu preciso voltar a comer comida diferente, a ir em outros restaurantes, a tirar meu filho da escola mais cara, porque a minha realidade de vida agora é outra. Mas eu estou usando esse exemplo só para que você entenda como nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com a nossa imagem pessoal, com a nossa reputação, do que com a simplicidade do Evangelho. Bom, mas se essas coisas nos fazem continuar vivendo nessa lógica de ficar fazendo juramento para Deus e ficar fazendo juramento para o nosso próximo, que a gente não tem capacidade de cumprir, o que o texto nos ensina sobre como deve ser a nossa postura? Primeiro, não diga se você não tem a intenção de cumprir. Se você não tem a intenção de cumprir um voto com Deus, um compromisso com Deus, ou um compromisso com alguém, não diga que você vai fazer, simples assim, não diga, fique calado, não fale algo que você não está disposto a cumprir. Eu trouxe aqui a tradução, que na verdade já é uma interpretação, né? O Eugene Peterson, que é um teólogo conhecido, norte-americano, falecido já, ele traduziu a Bíblia, e tem uma Bíblia que se chama A Mensagem. Recomendo que você tenha na sua casa. Muito bom a leitura, é mais fluida, mas já é uma interpretação bíblica, não só uma tradução. Eu trouxe aqui esse mesmo texto, traduzido por Eugene Peterson, que diz assim: não digam nada que não tenham intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa: vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas se tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Então, é assim que ele traduz: não diga nada que você não tenha intenção de cumprir. É melhor ficar calado, é melhor não prometer, é melhor não dizer que vai fazer, nem para Deus e nem para o seu irmão, se você não tem a intenção, o desejo, o ânimo, o empenho de cumprir aquilo que você prometeu. Segunda coisa, falar que vai fazer não é fazer. Ou falar que fez também não é fazer. Né? A gente às vezes faz isso com a nossa vida, a gente se auto-sabota, né? Falando, eu vou fazer dieta, eu vou fazer academia, e aí a gente acha, sabe, essa coisa de eu vou fazer, parece que libera em você uma sensação de eu já fiz, né? Já fiz, eu falei que eu ia fazer, então tá tudo certo. Não vou levantar cedo e ir para a academia. Já falei que eu ia fazer. Né? E tem gente que às vezes mente, né? Eu fiz,
mas na verdade não fez. Mas está tentando se auto-sabotar, dizendo, eu fiz, eu subi umas escadas lá do meu prédio onde eu trabalho, né? Então tem muita escada, eu veio de elevador, eu fiz. Então eu já fiz atividade física essa semana. Não fez, você só subiu escada. Então falar que vai fazer, não é fazer. Falar que fez, não é fazer. Fazer é fazer, é quando você vai lá e cumpre, você executa aquilo que você fez. Por isso, cuidado com a autossabotagem que nós fazemos no nosso cérebro. A neurociência explica muitas vezes essa forma como nós funcionamos. Quando nós fazemos votos, e aqui talvez Jesus já se antecipando à neurociência, né, como o dono de toda a sabedoria, ele já nos disse, você falar que vai fazer não é fazer. E quando você fala que vai fazer, corre o risco de você se sentir satisfeito porque você falou que ia fazer, mas você não fez. Então, falar assim, ó, Deus, eu vou orar todo dia eu vou orar. Vou levantar mais cedo e vou ter um tempo com o Senhor. Não é fazer. Fazer é levantar todo dia mais cedo, se ajoelhar ou ficar sentado e ter um tempo com Deus. Então, cuidado com as promessas que você faz para Deus, que você faz para você mesmo, que você faz para o seu irmão, que muitas vezes você está sabotando a você mesmo, sabotando o seu irmão. A única pessoa que não está sendo sabotada nessa história é Deus, que conhece o seu coração e sabe que você não tem a intenção de cumprir aquilo que você diz. Por último, seja simples e coerente e verdadeiro no falar. Né? Quando essa fórmula que Jesus usa aqui, ela foi repetida pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, e também repetida por Tiago, né? Sim, sim, não, não. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Essa fórmula, né, que é bem conhecida, na verdade na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele escreve, capítulo 1, versículo 17, e Tiago 5, 12, ela pode se explicar de várias maneiras, né, na tradução do original ali do grego. Primeiro, como veracidade. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Então é verdadeiro. O que você diz tem que ser verdadeiro. Mas também como sinceridade. Que o seu sim ou o seu não seja só da boca para fora, mas seja algo dentro do coração. Mas também era usado como uma solenidade, ou seja, era como se fosse uma confirmação, uma formalização de um acordo. Né? A repetição do sim ou do não seria uma forma solene de afirmação ou negação, que deveria bastar, dispensando o recurso a juramento que envolvia a divindade. Então é como se você estivesse dizendo assim, eu assino. Eu digo sim e assino embaixo. Sim, sim. Não, não. Então, o que esse texto está nos ensinando sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo? Que a gente deve ser simples e verdadeiro no falar. John Stott, comentando esse texto, ele diz assim que os cristãos devem dizer o que querem dizer e devem querer dizer o que dizem. Confuso, né? Mas, de novo, vou repetir, os cristãos devem dizer o que querem dizer e devem querer dizer aquilo que dizem. Ou seja, o seu falar precisa estar alinhado com aquilo que você deseja no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Porque muitas vezes nós expressamos com a nossa boca coisas que são falsas. E certamente Deus não se agrada de coisas falsas. Deus não se agrada de palavras falsas. Deus não se agrada de juramentos falsos. Nós não devemos dizer algo que nós não temos convicção de que é verdade no nosso coração. E nós devemos pensar muito, porque às vezes uma verdade que está no nosso coração, ela está ali afetada pelo pecado, afetada por falsas perspectivas que está dentro da sua cabeça. E às vezes a gente se precipita no falar, então pense melhor. E só diga quando você tiver convicção que aquilo vem de Deus, que aquilo é certo, que aquilo é verdade. Está aí o exemplo de novo da política, né, do mundo social que a gente vive, as fake news. Né? Agora com a inteligência artificial, a gente às vezes fica compartilhando umas coisas que são muito mentiras, né? Dá para ver que é mentira, foi criado por inteligência artificial, a gente compartilha. Então, você precisa sondar a veracidade daquilo que você compartilha. Nas redes sociais, porque muitas vezes é uma falsa informação, mas também na sua fala. Às vezes você está sentindo algo, e você, ao sentir algo, já disse para sua esposa, já disse para o seu marido, já disse para o seu filho, mas aquilo era uma mentira, que bastava você pensar um pouquinho melhor, que você ia perceber que aquilo era um falso sentimento, uma falsa emoção, e você não teria machucado ninguém. Então só diga aquilo que é verdade dentro do seu coração, que você já submeteu a palavra, submeteu a presença de Jesus, e aí você diz. Amém? Muitas vezes
a negligência desse ensino de Jesus nos leva ao sofrimento intenso, pois nos comprometemos com coisas que não desejamos, prometemos coisas que não somos capazes de cumprir e ultrapassamos os nossos limites. Negligenciar esse ensinamento de Jesus muitas vezes nos coloca em roubada, nos coloca em pressão emocional, porque a gente prometeu algo para Deus e a gente começa a se sentir culpado porque a gente não está cumprindo. Ou a gente prometeu algo para uma pessoa e a gente começa a se sentir pressionado porque não está cumprindo aquilo que a gente prometeu para a pessoa. Então, solução de Jesus? Não prometa nada. Sentiu o desejo de fazer? Vai e faça. Porque falar que vai fazer, não é fazer. E por que nós estamos refletindo nessa verdade? Isso é tão importante para nós. Porque essa é uma verdade a respeito do caráter de Deus. Deus, como está na sua tag, aí que você recebeu na entrada do culto, o que Deus diz, Ele faz. Isso tem a ver com o caráter de Deus. Você fazer aquilo que você disse, você ser honesto, fiel à sua condição de fazer algo para Deus ou fazer algo para o próximo, reflete o caráter de Deus, porque Deus nunca disse algo que não era capaz de cumprir. E Deus nunca prometeu algo que Ele não tinha intenção de cumprir. Tudo que Deus prometeu, Ele ou já cumpriu ou ainda vai cumprir nas nossas vidas. Por isso, reflita o caráter de Deus nas suas palavras. Reflita o caráter de Deus nas suas conversas, no seu próprio relacionamento com Ele, no seu próprio relacionamento com as pessoas ao seu redor. Diga aquilo que você tem a intenção de cumprir. Não faça falsos juramentos, porque o nosso Deus tem um compromisso com a verdade. Deus, você sabe, odeia a mentira. Porque a Bíblia é clara a nos ensinar que o pai da mentira é o diabo. E às vezes a gente faz pequenas negociações, mentimos em pequenas coisas, Deus não se agrada disso, porque Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que diz a verdade, que faz a verdade, que anda na luz e deseja que o seu povo também ande na luz. Amém? Então nós saímos daqui comprometidos a não dizer algo que a gente não tem intenção de cumprir. Nós saímos daqui comprometidos a não nos relacionarmos com Deus na lógica da religião, prometendo coisas para Deus, tentando alcançar o favor dEle, porque nós já alcançamos todo o favor de Deus na cruz do Calvário. E que essa verdade invada o seu coração e te traga leveza para viver os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui impactados por essa palavra, que é a Tua palavra, que nos diz e nos ensina que devemos viver na luz, na verdade. Que o nosso coração muitas vezes é tomado de coisas enganosas e que nós precisamos sondar essas coisas, submeter essas coisas ao Senhor antes de dizer alguma coisa, antes de prometer alguma coisa, antes de fazer qualquer tipo de voto. Por isso, Senhor, nós não queremos ser um povo religioso, nós queremos ser um povo que tem um relacionamento intenso com o Senhor e conhece o Senhor e sabe do que o Senhor se agrada e sabe como o Senhor deseja que nós vivamos, Senhor. Por isso a minha oração é para que nós saiamos daqui impactados com essa verdade, de que o Senhor ama a verdade, mas também saiamos daqui desejosos de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Conhecer o seu caráter, conhecer o Senhor, conhecer os teus benefícios, conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor não gosta, aquilo que o Senhor gosta, para que a nossa relação contigo, ó Deus, não seja uma relação religiosa, mas seja uma relação pessoal, íntima, Deus. E nos ajuda a controlar a nossa língua, nós te pedimos, porque muitas vezes nós somos muito rápidos para falar, muito rápidos para prometer coisas que nós não temos a intenção de cumprir, tanto para o Senhor quanto para o nosso próximo. Então nos ajuda, Senhor, a ter esse domínio próprio, nos ajuda a controlar, a pensar melhor, a pensar mais uma vez, a submeter em oração, a perguntar para o Senhor qual é a sua opinião sobre essas coisas, para que então a gente possa dizer um sim carregado de sim, de verdade, ou um não carregado de um não, de uma negativa verdadeira, Senhor, para que sejamos coerentes no nosso falar. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, confiando de que a Tua graça, o Teu sacrifício é que pode gerar isso em nós, Senhor. Não o nosso próprio esforço, mas o Teu Espírito Santo agindo em nós, nos santificando dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.